Que é. Bom, vamos agora ao vivo até Brasília. Professor Ricardo Caldas está lá para conversar com a gente. Professor, boa tarde. Vamos voltar lá para o assunto da CPI da Covid. Estão votando os requerimentos para convocação de governadores e prefeitos. Entre outras coisas, é hora de saber para onde foi o dinheiro liberado pelo governo federal para estados e municípios? Boa tarde de novo. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Com certeza, né? Houve muito recurso que foi liberado para os estados e muitos desses recursos realmente eles desapareceram, simplesmente desapareceram. O caso do Rio de Janeiro é o caso mais evidente, que gerou inclusive o impeachment do governador, como nós sabemos, mas também houve problemas em outros estados. Há várias operações policiais, né, da Polícia Federal, né, sendo levadas a cabo, mas talvez as mais importantes e estratégicas sejam as do Rio de Janeiro, São Paulo e Pará, onde já há evidências fortes desse desvio. No caso do Rio de Janeiro, é aquele instituto IABAS, que foi considerado o cabeça, né, do desvio de recursos, está sendo investigado também, e esse instituto tinha convênio com vários estados e municípios brasileiros que certamente serão investigados também. Então é importante saber o que aconteceu com esse recurso. No caso do Amazonas também, nós tivemos problemas de recursos, denúncias, né, de desvios, e é preciso que essas investigações cheguem ao final. Agora, professor, com a decisão lá atrás do Supremo, que disse que estados e municípios eram independentes para tomar suas decisões sobre pandemia, isso acabou gerando muita confusão, né? E quer dizer que o governo federal interfere, não interfere? O que o senhor acha? Pois, não, com certeza. Na verdade, elas são o que a gente chama, né, de competências concorrentes, né? Quer dizer, os dois entes eram responsáveis, né? Tanto o governo federal quanto o estadual. Na medida em que o Supremo deu essa decisão, ele acabou empoderando mais ainda os estados e municípios do que já estava previsto. E, de certa forma, freou a atuação do governo federal. Então, os governadores estaduais e prefeitos acabaram sendo, sim, os grandes responsáveis pela atuação nas suas respectivas áreas geográficas, né, nos estados e municípios. E o resultado, em muitos casos, como a gente viu, foi simplesmente desvio de recursos e queda na qualidade de atendimento em vários estados, como esses que eu citei, e também em vários municípios. Professor, para a gente encerrar, mudando de assunto, o ministro da Economia e os presidentes da Câmara e do Senado fecharam um acordo para começar a primeira fase da reforma tributária. Sai? Olha, esse é um assunto muito importante, é muito complexo. Havia uma discussão dentro da própria Câmara, né, se essa reforma deveria ser feita de uma maneira unificada, né, una ou fatiada. E aí também houve essa discussão, o presidente da Câmara no Senado, o presidente da Câmara acabou por extinguir a comissão. O pessoal do Senado não ficou muito satisfeito com essa decisão e agora, depois de uma reunião com o ministro da Economia, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, todos juntos, chegaram a um acordo. Qual é o tema do acordo, Braga? Bem resumidamente, a ideia é que os senadores ficaram responsáveis pela unificação do ICMS e ISS, no imposto que está sendo chamado provisoriamente de IVA, que seria Imposto sobre Valor Agregado. Já no caso da Câmara, eles pegaram um outro ponto da reforma, que é a unificação do PIS/COFINS, na criação do que seria uma contribuição de bens e serviços, como quer o governo, seria o CBS, ou um imposto sobre bens e serviços, como quer os deputados, né, e senadores e também os governadores e prefeitos. Qual a diferença? A diferença é que se for uma contribuição, o governo federal não tem obrigação de compartilhar esses recursos com os estados e municípios, enquanto que se for um imposto, ele vai para o bolão geral e o governo tem que dar uma contrapartida para estados e municípios. Outro ponto importantíssimo, só para finalizar, é a questão do refis, que também vai ser discutido e ficou aparentemente também com o Senado a discussão de refis, que, como nós sabemos, é uma espécie de um perdão para empresas que estão em atraso, né? Há um movimento, né, querendo acabar com o refis, mas em função da pandemia foi entendido que deveria haver mais um refis para que as empresas com impostos em atraso possam regularizar suas contas. Ok, professor, obrigado e a gente se fala amanhã. Um abraço.